Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de História. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História, de Life ou de Projeto de Vida da Rede Força Máxima. Eu trabalho nas unidades de São Gonçalo, Laranjeiras e Penha. Então, se você é meu aluno e estiver me assistindo, beijo, estou com saudade. Se você não é meu aluno também, me dá um oi aí qualquer dia, na rede social, sei lá, na escola quando a gente voltar. Tenho certeza que isso tudo vai passar em breve e a gente vai estar na escola normalmente, você com seus professores, os meus aluninhos comigo. E, enfim. Bom, hoje eu tô aqui para gravar para vocês o módulo 6 de História 2, que é de Administração do Brasil Colonial e Economia Açucareira. Bom, esse vídeo, ele na verdade poderia ser muito grande se eu juntasse as duas matérias, né? Administração colonial e economia açucareira em um só. Então eu optei para o vídeo não ficar muito grande e dividir em duas partes, tá bom? Então vai ter a parte 1 e a parte 2 do vídeo, tá bom? Essa que eu tô gravando agora para vocês é a parte 1, vai estar explicadinho lá e eu vou botar um slide de cada uma das partes também no site da escola para vocês terem acesso e as informações. Beleza? Vamos lá, então, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, nossa primeira parte, então, ela vai falar de Brasil colonial. Vamos lembrar que isso aqui é História 2, História do Brasil, então, tá? Módulo 6. Brasil colonial. Vocês já viram, então, o conteúdo de Brasil pré-colonial, ou seja, quando os portugueses chegam aqui no continente americano, a partir da expansão marítima, né, das grandes navegações, saem lá da Europa, saem das terras e vão desbravar o mar tenebroso, vão querer conhecer o mar, enfim. Vocês viram também que Portugal faz primeiro as pequenas navegações, depois faz as grandes, e os dois países principais, os dois primeiros países, né, na verdade, são Portugal e Espanha, tá bom? O objetivo deles, na verdade, era chegar nas Índias. Para isso, Portugal faz o périplo africano, Portugal faz o périplo africano, que é o contorno do continente africano para chegar às Índias, e Espanha resolve fazer a circunnavegação, viajando para o Ocidente para poder chegar no Oriente, acreditando que a Terra era redonda, como você e eu sabemos aqui que a Terra é, tá bom? Redonda, nada de plana. Bem, aí a gente tem a parte ali do Brasil pré-colonial, ou seja, quando não existia uma colonização intensa, quando Portugal não estava dedicado a colonizar e administrar o território brasileiro. Só que, a partir de mais ou menos 1530, tá? 1530, 1534, Portugal vai voltar os olhos para o Brasil e falar assim, opa, se eu não colonizar esse território, se eu não cuidar do território brasileiro, eu vou perder esse território. Cara, um território aparentemente rico, né? Um clima tropical, um clima assim, diferente aqui do clima europeu, e não posso perder esse território. Né? A ideia de colonização, né? Isso não podia ser perdida. Então, o que Portugal vai fazer? Vai criar um sistema administrativo para colonizar, então, o Brasil, tá bom? Aí é que a gente dá início, então, à história do Brasil colonial. Vou abrir uma observação aqui, um parêntese. Eu não falo, e também não deixo meus alunos falarem, que o Brasil ele foi descoberto, tá? A gente fala descobrimento quando é uma coisa que nunca foi encontrada anteriormente, né? Ninguém sabe dela. Se eu falar para você assim, eu descobri a cura do câncer. Alguém sabe a cura do câncer? Acho que não. Então, isso aí seria uma descoberta, tá bom? Como o Brasil, né, ou como o território americano, ele já tinha gente morando aqui, os índios já viviam aqui, a gente não pode falar em descobrimento. Nesse caso, a gente fala então em chegada dos europeus aqui ou invasão dos europeus, invasão de Portugal aqui. Aí você vai me perguntar, professora, então por que a gente costuma falar de descobrimento? Porque a gente estuda a nossa história, a história do Brasil, não é com os nossos olhares, o olhar brasileiro. A gente estuda a história do Brasil com o olhar europeu, numa lógica eurocêntrica, tá? Então, por isso, olhando pra gente enquanto, sei lá, americanos, eu prefiro falar que o Brasil ele foi invadido ou que os europeus chegaram aqui ao Brasil e não que ele foi descoberto. Beleza? Vamos seguir, então. Bom, Brasil pré-colonial, já até dei uma introdução aqui, né? A gente tem um comércio forte ali de Portugal com o Oriente, se dedicando lá. A gente tem no começo né, nesse Brasil pré-colonial, uma exploração do pau-brasil através do escambo e do estanco. Vocês já viram, né, anteriormente. O escambo é a troca de produto por produto ou por serviço,
enquanto o estanco é o monopólio para exploração. Então, a coroa de Portugal dava uma parte do território para ser explorada por um colono, por alguém para explorar o pau-brasil, tá bom? Então, é como se o pau-brasil, na verdade, foi a primeira atividade econômica que a gente teve, ou que, melhor, que Portugal exerceu aqui no Brasil, tá bem? Bem, temos também no Brasil pré-colonial as expedições guarda-costas. Que são elas? São expedições vindas de Portugal para proteger a costa brasileira, proteger a costa do Brasil. Por quê, gente? Lembra o Tratado de Tordesilhas, 1494? O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Portugal e Espanha. E aí, vocês acham que outros países ficaram de boa com isso? Falaram, tá, Portugal e Espanha tá dominando lá o território americano. Lá, o continente americano é todo de Portugal e Espanha. Claro que eles não ficaram de boa, eles ficaram revoltados, né? Especialmente a França. Eu falo sempre da França por causa daquela frase clássica do rei francês que diz o seguinte: quero ver, cadê o testamento de Adão? Onde é que Adão deixou ali o território americano para Portugal e para Espanha? Eu quero ver. Eu sempre uso o exemplo da França por causa disso. Então, outros países, não só a França, tá? Outros países ficaram boladíssimos com essa divisão aí entre Portugal e Espanha e falaram o quê? Pô, vamos lá, que eu quero um pedaço desse território, eu quero um pedaço dessa terra. Eu quero essa terra para mim, porque Portugal e Espanha não têm direito de dominar isso aqui tudo. Esse território novo, esse território descoberto, para eles era descoberto, né? Tá bom? Então, as expedições guarda-costas foram feitas por Portugal com esse objetivo, de proteger o litoral brasileiro, né? Proteger de outros países invasores. Beleza? Quando a gente fala, então, no período colonial, por que houve a colonização do Brasil? Por que Portugal começou a voltar os olhos para cá e a se preocupar com o Brasil? Por causa do comércio, a crise com o comércio do Oriente, primeiro motivo. Pô, Portugal não podia perder esse território, né? Ou melhor, Portugal não podia perder o território por causa da ameaça dos estrangeiros. A crise do comércio com o Oriente foi uma crise econômica que estava lá. Falou, pô, crise econômica aqui com o Oriente, né? E aí, o que a gente ia fazer? Pô, tem aquele território lá do Brasil, cara. Será que a gente não explora lá, não acha mais coisa? Um metal precioso, um ouro, uma prata, um diamante, né? Um esmeralda, sei lá. Então, eles começaram a olhar mais para cá, tá? Por causa dessa crise com o comércio do Oriente. E aí, como eu já falei, né? Possibilidade de encontrar metais preciosos. Vocês vão ver na próxima aula, no módulo 7, né? Sobre as entradas e bandeiras, que eram essas expedições vindas, né? Esses colonos vindos de Portugal para cá, com o objetivo de encontrar metais preciosos, já que eles estavam certos de que teria aqui. Sabe por que eles estavam certos? Porque na América Espanhola, logo que os espanhóis chegam, eles encontram os índios cheios de adereços, tipo, Inxalá, sabe? Cheio de adereços de ouro. E se eles falaram, cara, se os espanhóis acharam, por que a gente não vai achar também? Então, eles já tinham esse pensamento aí por trás. Por isso, criar essas expedições para vir para cá, para o Brasil, e buscar metais preciosos, ok? Temos aí uma expedição importantíssima do Martim Afonso de Souza, que vai acabar por criar a Vila de São Vicente, que hoje fica em São Paulo, região ali de São Paulo. Essa é a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Daí, por causa disso, essa importância da Vila de São Vicente e do Martim Afonso de Souza, tá? Bom, primeira forma de administração que vai ser criada no Brasil vão ser as capitanias hereditárias, que vocês já ouviram falar 1 milhão de vezes, né? Bom, observem meu mouse aqui, por favor. Essa linha rosinha aqui, para mim é rosa, isso aqui. Essa linha que marca o Tratado de Tordesilhas. Lembre, o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo, não é a América, não é o Brasil. Divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Então, do Tratado de Tordesilhas para cá, território português, do Tratado de Tordesilhas para cá, território espanhol. Então, essa parte aqui é a parte do território brasileiro que a gente vai chamar de América Portuguesa, tá? Mais para frente, né, vocês vão ver isso, acaba que o Tratado de Tordesilhas ele vai deixar de existir, vai ser substituído, mas nesse primeiro momento aqui, Portugal só dominava essa parte. E como é que Portugal pensou em fazer esse rolê aqui, de fazer essa administração? Portugal dividiu esse território em capitanias hereditárias, que são essas faixas de terra aqui, ó. Cada faixa de terra dessa tinha um capitão donatário, que era o administrador dela. Óbvio que esse capitão donatário, ele vai ser um português rico. O rei de Portugal não vai botar um cara pobre para dominar aquilo ali, né? Tem que ser alguém que tenha grana. E por que Portugal fez isso? Ora, porque Portugal queria que alguém explorasse, administrasse aquela região ali.
E tinha que ser alguém com dinheiro porque precisava investir naquela região. Tá? Precisava ter dinheiro para poder investir ali. E Portugal, não querendo gastar o dinheiro da própria coroa portuguesa, ela vai, no caso, fazer com que esses caras aí, esses capitães donatários, eles explorem essas capitanias hereditárias, tá? Por que a gente chama de hereditário? Porque ela passava de pai para filho. Então, esse português rico, quando morria, quem dominava a capitania? Filho dele, ok? Bom, isso aí é uma expedição particular, então, como eu te falei, uma exploração, na verdade, particular, como eu falei. Quem administrava e quem investia ali o seu próprio dinheiro era o capitão donatário. Como é que se recebia esse pedaço de terra? Através da carta de doação, que era um documento dizendo que o rei de Portugal doava aquele pedaço de terra, aquela extensão de terra para o capitão donatário. Olha só. Costuma cair muito nas questões de vocês qual era a função da carta de doação e qual era a função da carta foral, que está escrito aí, tá? Então, presta atenção nisso, faz um asterisco aí, um coração, uma estrelinha, qualquer coisa, chama a atenção disso aí no seu caderno, tá? Bom, além dessas capitanias hereditárias, os capitães donatários, eles podiam dividir esses pedaços de terra em seis-marias. Então, tipo, é como se fosse uma subdivisão. Eu tenho aqui uma faixa de terra que é a minha e eu vou pegar pedacinhos dessa terra, em porções menores, né, obviamente, e eu vou distribuir esses pedaços de terra, vou dar essas seis-marias, que é dar esses pedaços de terra para outras pessoas poderem explorar, tá bom? Temos também a carta foral. Carta foral é um outro documento que vai complementar a carta de doação. Se a carta de doação, ela é o documento que diz que aquela capitania hereditária pertencia àquele capitão donatário, a carta foral ela vai ser o documento que vai dizer os direitos e os deveres das capitanias hereditárias. Ó, então, entre os direitos, a gente tem aqui o donatário ele pode escravizar índio, o donatário ele pode doar seis-maria, o donatário pode plantar o que ele quiser no território, tá? Alguns direitos. Entre os deveres, a gente tem o capitão donatário deve proteger o território de invasão estrangeira. Então, algum estrangeiro que tinha que defender o donatário. O donatário deve plantar coisas diferentes aqui no território para ver o que ia dar naquela terra, porque o Brasil tem um território, né, uma extensão ali que tem características geográficas, climáticas diferentes. Então, não é a mesma coisa que vai ser plantada no sul que vai dar tão certo quanto uma coisa plantada lá no Nordeste. Tá bom? Então, o donatário ele também tinha a obrigação de plantar diversas coisas para saber o que ele ia dar certo, o que ia dar certo no Brasil. Só que ele tinha posse do território, então ele podia plantar também o que ele quisesse, ok? Cultivar do jeito que ele quisesse. Olha, esse sistema aqui de capitania donatária, né, de capitanias, esse sistema não vai dar muito certo. Não vai dar certo, vocês já vão entender por quê. Dessas capitanias todas, somente duas prosperaram, que são essas que estão em verdinho aqui, e estão escritas aqui para vocês, né? Pernambuco e São Vicente. Meu amor que tá me ouvindo, você vai ter que tatuar isso aqui na tua pele, tá? Claro que isso aqui é uma expressão, uma metáfora, ou uma hipérbole, né? Um exagero. Você tem que decorar isso aqui, você tem que saber isso aqui de qual é salteado. Da mesma maneira que você respira, você tem que saber que as capitanias que deram certo são de Pernambuco e São Vicente. Isso aí é básico do básico do básico. E detalhe, o conteúdo de Brasil colonial cai muito nos concursos de vocês. É uma matéria que vocês têm que estudar ali, ó, firme, tá bom? Estudar mesmo a parte teórica, fazer muito exercício, porque cai muito nas questões de vocês. Preste atenção. Bom, motivos para o fracasso das capitanias hereditárias. Alguns motivos a gente tem. Por que essas capitanias fracassaram e por que só aquelas duas prosperaram? Primeiro, falta de recurso dos donatários. Eu falei para vocês que os donatários são portugueses ricos? Eles então mandavam dinheiro para cá. E, cara, eles gastaram muito dinheiro aqui. Só que a capitania não deu o retorno que eles esperavam. E, tipo, muitas vezes não dava nem retorno. Na verdade, ele tinha, assim, prejuízo. Então, ele gastou tanto dinheiro aqui que ele não tinha mais dinheiro para investir na capitania. Então, ele ficou sem recurso, sem dinheiro para investir. Então, não deu certo. E detalhe, muitos donatários nem vieram para cá. Mandaram administradores para vir para cá. Não, ó, fulaninho de tal, você que tá aqui é meu serviço? Você vai lá para a capitania tomar conta lá no Brasil, tá bom? Que eu vou ficar aqui em Portugal de boa. Muitos deles nem vieram para cá. Então, não tinha esse interesse tão forte, tá? Não tinha
investimento. Talvez se eles percebessem que o território estava dando lucro, que era um território muito bom, que é muito bom, né? Vamos exaltar nosso Brasil aqui, eles tivessem vindo, mas muitos nem se interessaram assim forte, tá? Outro motivo para o fracasso: hostilidades de estrangeiros indígenas. Então a gente tem tanto índios invadindo as capitanias, indo lá destruindo coisas, arrumando confusão com os donatários ou com quem estivesse lá, tanto quanto estrangeiros. Então, ó, países estrangeiros vêm para cá e, gente, faz uma bagunça e destrói tudo e quer dominar o território, briga. Enfim, lembra, isso aqui de proteger o território estava nas obrigações deles, nos deveres da Carta Foral, tá bom? Bom, outro motivo, dificuldade de comunicação com Portugal. Portugal fica longe do Brasil, né? E a dificuldade de comunicação, na época não tinha internet, nem telefone. Então como é que eles iam se comunicar com a coroa? Tipo assim, alguém está invadindo aqui meu território. Como é que eu vou chegar para a coroa portuguesa e para o rei de Portugal para pedir ajuda? Até chegar o meu aviso lá já era, né? Meu território foi destruído, já foi todo mundo morto. E aí? Tinha como. E a falta de um organismo centralizador, de um órgão centralizador. Não tinha no Brasil quem organizasse, quem cuidasse de todas as capitanias hereditárias. Não tinha. Alguém centralizasse a administração. Esse aí foi o principal problema, porque era completamente descentralizado. Cada donatário mandava dentro da sua capitania. E aí, meu irmão, era isso. O que acontecia numa capitania ficava ali na capitania e não acontecia na outra, tá? Era completamente separado. Então, esses são os motivos dos fracassos ou do fracasso das capitanias hereditárias. E vamos lembrar, somente 2 delas prosperaram: Pernambuco e São Vicente, beleza? Bom, quando esse governo, então, ele vai fracassar, ele vai falhar, ele vai ser substituído pelo governo geral. Na verdade, as capitanias vão continuar existindo, mas vai haver um administrador geral no Brasil, alguém que vai ser tipo um presidente, sei lá, que vai controlar e que vai administrar de maneira geral. Cada donatário vai continuar ali no seu território, né, administrando seu território, mas eles têm que prestar conta ao governo geral que está acima deles. Então, eu costumo fazer o seguinte esqueminha: governo geral, capitão, provedor, provedor, mor e... esqueci o outro. Capitão, ouvidor e provedor. Capitão, ouvidor e provedor mor aqui embaixo. E abaixo deles, os capitães donatários, tá bom? Das capitanias. Já vou falar desses carinhas aqui que eu falei, tá bem? Então, ficava o governo geral, capitão, ouvidor e provedor mor, e embaixo, capitanias hereditárias. Bom, além dessas capitanias hereditárias, tinham câmaras municipais. Eu sempre falo que as câmaras municipais eram uma espécie de câmaras de vereadores. Eram tipo órgãos locais ali que cuidavam, por exemplo, de pequenas leis, de uma administração bem, bem pequena, porque deviam satisfação ao governo, ao capitão donatário, tá? Então, eram órgãozinhos pequenos, semelhantes às câmaras dos vereadores, tá bom? E aí, essas câmaras municipais, né, cada município, que ainda não tinha muito essa ideia de município, era muito mais um formato assim de vila, quem cuidava das câmaras municipais era o que a gente chama de homens bons. E de bons, eles não têm nada. Também não tô falando que eles eram maus, mas assim, não é bom de bondoso, uma auréolazinha aqui em cima, nada disso. Era bom no sentido de eles, na verdade não tem sentido eles serem bons. Eles eram portugueses, obviamente brancos e obviamente ricos, que tinham poder e tinham influência. Então eles exerciam esse poder e essa influência ali naquelas câmaras municipais, por exemplo, ok? A questão que costuma cair para vocês em relação a isso é tipo, quem dominava, quem controlava as câmaras municipais? É a resposta, homens bons. É bem simplesinho, tá? E é que eu falei ainda agora sobre o governo geral, né? Governo geral, provedor, ouvidor e capitão abaixo, e abaixo capitanias hereditárias e abaixo das capitanias as câmaras municipais. No caso do governo geral, ele tinha 3 pessoas, 3 funções que ajudavam esse governador a controlar o território brasileiro. É como se a gente pensasse hoje em dia em executivo, legislativo e judiciário, sabe? Claro que é só tô dando um exemplo, não tem muito a ver aqui não. Bom, provedor mor era alguém que cuidava da provisão do território.
Era como se fosse um ministro da fazenda, que cuidava, olha, da economia, das coisas que tinham que comprar, dos impostos que tinham que receber. Então, era alguém que cuidava da parte econômica para o governo geral. Ouvidor-mor, ouvidor, vem de quê? De ouvido. O que mais que vocês pensam em relação a isso? De ouvir reclamações, ouvir queixas. Então, era alguém que cuidava da parte jurídica. Todas as queixas, as reclamações, a parte jurídica, quem resolvia era o ouvidor-mor, ok? E por último, terceiro, quem cuidava ali era quem cuidava da parte de proteção do território, de defesa do território, era o capitão-mor, tá? Então a gente tem provedor, ouvidor e capitão, cada um com uma tarefa dividida. Provedor cuidando da parte econômica, ouvidor cuidando da parte jurídica e capitão cuidando da defesa. Vamos lembrar que o território ele foi invadido por países estrangeiros, tinha invasão ou ataques dos indígenas, então quem cuidava da defesa desse território era o capitão-mor, ok? E vamos falar também sobre o papel da Igreja Católica. Bom, a Reforma Protestante ela vai acontecer na Europa em 1517, né? Quando tem início. Vocês vão ver esse conteúdo ainda no módulo 7. Vocês vão ver esse conteúdo. 7? Não. Módulo 8, vocês vão ver esse conteúdo de Reforma Protestante. E o que acontece? A partir da Reforma Protestante, a gente tem a criação das ordens jesuíticas, né? Ou da Companhia de Jesus, das missões jesuíticas, que é o seguinte, só dando um spoilerzinho aqui de leve. A Igreja Católica começou a perder muitos fiéis por causa das religiões protestantes que surgiram, né? Falando mal da Igreja Católica, contestando algumas práticas que ela fazia, falando que aquelas práticas não estavam corretas. Bem, daí, qual é o rolê? O que acontece? A Igreja Católica, ela fala assim, cara, a gente tem que rever aqui como é que a gente está trabalhando, porque a gente está perdendo muito fiel. E não é numa lógica de, tipo, será que a gente está errando? Será que a gente pode melhorar? Não é muito nesse sentido. É no sentido de, cara, a gente não pode perder fiel. A gente está perdendo um monte de membro. Consequentemente, a gente está perdendo um monte de dinheiro. Isso não pode acontecer. Daí eles criam os jesuítas, né? A Companhia de Jesus, que são padres missionários que vão ter a responsabilidade de estar em todos os continentes, levando a palavra de Cristo e convertendo as pessoas para o catolicismo ou para o cristianismo, tá bom? Esses padres jesuítas, eles vão vir aqui para o Brasil também e eles vão tentar não, né? Eles vão converter os índios. Óbvio que a gente está falando aqui de uma conversão quase forçada, tá bom? Um desprezo pelas religiões e pela cultura dos indígenas, porque a gente, como eu falei, estuda uma lógica eurocêntrica, então era como se aqueles índios eles não tivessem religião, eles fossem desprezados e, enfim, tem uma conversão aí dos padres jesuítas com esses indígenas. O que não acontece quer dizer, acontece, mas acontece de maneira diferente com os africanos, com os negros africanos que vinham para cá como escravos a partir aí mais ou menos da transição de Brasil pré-colonial para colonial, tá? Tem uma coisa que a gente sempre fala nas aulas de história, que é o seguinte: o jesuíta, ele dizia que podia escravizar o índio, o africano, porque o africano não tem alma, mas não podia escravizar o índio porque o índio tem alma. Olha, não é bem assim, tá? Os próprios jesuítas, eles escravizavam os indígenas. Aquela lógica do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eles escravizavam os indígenas e eles usavam a justificativa de que os índios eram pecadores e que por isso eles deviam ser escravizados para terem o perdão dos seus pecados. Mas, para além dessa questão ou não, que vocês vão ver melhor um pouquinho na próxima aula, né, no módulo 7, os jesuítas eles tinham a responsabilidade, então, de catequizar os índios e de certa forma, educá-los, dominá-los. Porque ensinando a catequização, ensinando os costumes europeus, ficava mais fácil de dominar os índios para que eles não se revoltassem e também para utilizá-los como mão de obra, tá bem? Então, esse aí é o papel da Igreja Católica no Brasil colonial, ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é a nossa primeira parte da aula. Vai ter uma outra parte, uma parte 2, que é a parte de economia açucareira, tá bom? E, como sempre, não se preocupem, porque os slides vão estar disponíveis para você no portal da escola. Então, se preocupem mais em anotar alguma coisa que eu falar do que copiar as coisas que estão aqui no slide para vocês, tá bom? Fiquem em casa com segurança. Espero que a gente retorne para a escola em breve.
e que a gente se veja logo. E é isso. Tô com saudade de vocês. Beijo. Até.